Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são quê? Chamados por seu decreto. Vamos recuar o nosso olhar agora para Marcos capítulo 5, versículo 25 e 26. Vamos até o versículo 28 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher que dizia, ou que havia há 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, que nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos, diga: Senhor Jesus, fala uma palavra para o meu coração, e prepara o meu coração para a tua palavra. Tu és Deus, e operando o Senhor, ninguém poderá impedir. A porta que o Senhor abre, ninguém poderá fechar. Fala, Deus, e não te cales, para louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Toma o teu assento aplaudindo ao Rei Jesus. E redobra a tua atenção. Quando eu estava a pensar na ideia de nós hoje juntarmos esses dois momentos, trazermos inicialmente alguns esclarecimentos médicos e depois pregarmos uma palavra e orarmos, o Senhor colocou no meu coração o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Até porque Romanos capítulo 28, versículo 28, ele vem resumir a principal intenção deste encontro que nós temos hoje. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Quando a Bíblia Sagrada fala de todas as coisas, ela está a se referir exatamente a todas. Deus, na sua presciência, ele vai liberando tanto ciência quanto palavra, por conta dos problemas possíveis e imaginários que ele sabe que o homem poderia alcançar ou viver na sua vida. E a Bíblia está a deixar claro que tanto a ciência, tanto a palavra revelada que nós pregamos, elas vêm da mesma fonte. A ciência que os médicos estudam, que os doutores estudam, essas ciências elas não vêm do inferno, elas vêm de Deus. E mais do que isso, a Bíblia Sagrada ela garante que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. É Deus falando isso na sua própria palavra. Um dos sinais dos últimos tempos é que a ciência não estaria estagnada, ela estaria cada vez mais avançando. Em conversa com o Dr. Emanuel, fiquei estarrecido quando ele me deixou bem clara a ideia de que hoje é possível mulheres sem útero fazerem filhos. Eu fiquei assustado, porque outra hora era quase que impossível falar de uma mulher sem útero ela poder dar a luz. Então nós começamos a ver aí que a ciência tem estado a se multiplicar cada dia que passa, cumprindo o que as Sagradas Escrituras falam. Mas a Bíblia Sagrada também, ela deixa clara a ideia de que a ciência, ela por vir de Deus, ela não vai de jeito nenhum sobrepor-se a Deus. A ciência ela vem para cooperar,
inclusive para o esclarecimento, o cumprimento do que nós temos estudado à luz da Bíblia. Tudo quanto nós estudamos à luz da Bíblia, ele vai se cumprir sim, mas a ciência vai nos ensinar, vai nos ajudar a entender aquilo que a Bíblia está a dizer. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada fala que nos últimos tempos haverá o arrebatamento, que vários hão de desaparecer, nós começamos a ver a ciência dar sinais de preparação nesse momento. Quando olhamos para os aeroportos, olhamos para os aviões, começamos a perceber que os aviões hoje, eles estão a adotar os pilotos automáticos, o que significa dizer que o piloto pode passar mal, pode morrer, e ainda assim o avião estar no modo de piloto automático e ele conseguir ir até o seu ponto. Porque a ciência começa a dar luzes, começa a dar sinais de que a qualquer momento isso pode acontecer. Pilotos cristãos serem arrebatados e a família toda que tiver a viajar não vai morrer, porque a ciência se antecipa e ela consegue consentir que um dia o nosso Salvador há de tocar a trombeta, e quando ele tocar a trombeta, os santos, eles serão assunto do céu. E se aqui neste lugar tivessem que partir duas pessoas para o céu no arrebatamento, a primeira pessoa seria eu. Quem seria a segunda pessoa? Eu quero ouvir o sinal só daqueles que acreditam que se hoje o Senhor arrebatar a sua igreja, ele será o próximo. Eu quero ouvir um barulho só daqueles que serão arrebatados. Então nós começamos a ver que a ciência, embora ela avance, embora ela desenvolva, embora ela corre para cumprir o que a Bíblia diz. Enquanto ela desenvolve, enquanto ela cresce e desenvolve para ajudar-nos a entender aquilo que a Bíblia Sagrada fala. Por exemplo, no tempo lá dos dois irmãos, Jacó e Esaú, a Bíblia fala claramente de que os irmãos estavam a brigar no ventre da sua mãe. Eles brigavam dentro do ventre da sua mãe, mas no entanto quem saiu primeiro foi Esaú. Esaú sai, mas Esaú ao sair tem um Jacó a segurar no calcanhar do seu irmão Esaú. Naquele tempo eles afirmavam que Esaú era o primogênito, mas quando nós hoje, com a ciência desenvolvida, vamos perceber que os gêmeos da natureza de Jacó e Esaú, quando eles nascem desta forma, não é o primeiro que sai que é o primogênito, é o segundo que sai, porque segundo a ciência, quando os gêmeos se formam, geralmente o primeiro que se forma, ele sobe e dá lugar ao segundo que se forma. Quer dizer que segundo os acontecimentos daquele tempo, Esaú saiu primeiro, mas não era o primogênito. Aleluia. Mas a ciência hoje, ela consegue nos fazer entender que na realidade Jacó não roubou o lugar de ninguém. Jacó era o primogênito. E a Bíblia Sagrada, com o tempo, ela vai mostrando que na realidade Jacó, ele não lutou por um lugar que não é dele. Ele lutou por um lugar que é dele merecido. Alguém está percebendo o que eu estou aqui a pregar? É a ciência, cada dia que passa, ela evoluindo para responder aquilo que a Bíblia Sagrada já falou há muito tempo. Só que nisso eu consigo perceber que a Bíblia primeiro traz os factos, depois a ciência aparece para explicar. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada é mais velha da ciência. Há coisas que a Bíblia já falou há muito tempo. A ciência só evolui hoje para explicar. Alguém está aqui entendendo o que eu estou a dizer? Talvez seja por isso que eu digo que a Bíblia Sagrada é a mesma palavra de Deus. Não é a ciência que fala primeiro para Deus depois confirmar. É Deus que primeiro fala para a ciência depois. Então eu quero dizer para você, se prepara, porque a ciência um dia vai explicar o fenômeno que Deus já começou a fazer com você. Há coisas que Deus já começou a falar contigo, que é só uma questão de tempo. A ciência vai evoluir para entender aquilo que Deus já falou com você. Será que alguém aqui neste lugar preparado para viver aquilo que Deus vem para a sua vida? Eu quero ouvir um grito de glória a Deus neste lugar. Só
nesse ensejo. Eu gostaria até que me trocasse o microfone, porque eu estou a me ouvir um bocadinho baixo. Mas vamos lá. Só nesse ensejo que a Bíblia primeiro se adiantar e a ciência depois vir para explicar. Você olha só como é que Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra com a sua palavra. Deus falava e tudo se cumpria conforme Deus falava. Deus falava e as coisas aconteciam conforme Deus falava. Deus falava, haja, e as coisas aconteciam. E mais do que isso, nós vamos vendo, por exemplo, que vários profetas no Antigo Testamento andaram a profetizar coisas que depois aconteceram. Aconteceram vários profetas falando, declarando, profetizando coisas que eles recebiam de Deus, e essas coisas aconteciam. A Bíblia Sagrada vai continuar dizendo: não saia da vossa boca palavras torpes, mas antes aqueles que edificam, aquelas pessoas que estão a ouvir. Então você começa a ver aí a Bíblia sobrevalorizar o poder da palavra. Aí depois, passando vários tempos, várias décadas, aparecem psicólogos para afirmar através da ciência do poder que existe na palavra. Psicologia, você chegou atrasado. A Bíblia há muito tempo já me disse que eu tenho que ter cuidado com o que vou falar. Então consigo perceber que a ciência mais desenvolvida, a ciência mais avançada, a ciência, posso pregar para alguém que está aqui neste lugar, a ciência que se antecipa a toda a ciência é a palavra de Deus. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. A ciência das ciências, a palavra mais poderosa, ela está aqui para ser resposta para o teu e o meu problema. Ela está aqui para ser resposta à tua situação e à minha situação. Ela está aqui para ser resposta àquilo que você está vivendo, àquilo que eu estou a viver. Só aqueles que creem na palavra que é mais desenvolvida, que é mais avançada, que é mais poderosa, que é mais penetrante, que com a espada alguma de Deus come, que entra na divisão, aleluia, do espírito de alma, aleluia. A doutora Emanuel, eu gostaria de compreender a partir da ciência aonde está a divisão entre a alma e o espírito. Há muitos cientistas procurando essa divisão, mas a palavra já encontrou. A palavra entra nessa divisão e ela discerne o teu e o meu pensamento, o teu e o meu problema, a tua e a minha situação. E eu vim dizer para alguém que crê, para alguém que tem fé: Deus tem resposta para o teu problema, Deus tem resposta para a tua situação, Deus tem saída para a tua situação. Alguém está aqui neste lugar que crê nesta palavra? Solta o teu maior grito de glória a Deus neste lugar. Eu gosto dos médicos, eu amo a ciência. Para as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecimento, gosto muito de ciência. Mas quando eu olho aqui para a história que nós lemos em Marcos capítulo 5, versículo 25, tem uma mulher. Essa mulher, ela padecia há mais de 12 anos de fluxo de sangue. Eu não sei quais são as causas por trás desse fluxo. Talvez o doutor Emanuel Cangaus, com a ciência que ele estudou, poderia explicar tudo isso. Talvez seja um mioma que estava aí há muito tempo, já grande demais, fazendo ela sangrar durante 12 anos. Eu aprendi em conversas com um amigo, doutor Emanuel Cangaus, que é possível, quando o mioma é muito grande, a mulher não parar de sangrar todos os dias. Ela vai sangrar meses, ela vai sangrar anos. Mas você pode ver que esta mulher, ela tinha um problema que era mais avançado que os médicos da sua época. Você percebeu isso que eu disse? Eu não estou a falar de uma ciência que é mais avançada. Eu estou a falar aí de um problema que era mais avançado que os médicos da época dela. Porque a Bíblia vai dizer, no versículo 26, a Bíblia vai dizer assim: e que havia padecido muito, com muitos médicos. Quer dizer que esta mulher, ela foi atrás de vários médicos. Ela bateu várias portas. Ela gastou recursos que ela tinha. Ela foi ter com os médicos e ela gastou tanto,
Mas as coisas, ao invés de melhorar, elas iam de mal a pior. Será que eu posso responder aqui algumas inquietações de algumas pessoas? Existem pessoas que querem procurar Jesus naquilo que o médico resolve, mas a Bíblia aqui está nos mostrar que não é assim. Jesus, você lhe procura naquilo que os homens não conseguem resolver. Aquilo que os homens conseguem resolver, deixa os homens resolver. Mas aquilo que os homens não conseguem, será que eu posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Porque a mulher de fluxo de sangue, ela não foi no primeiro ano que ela foi procurar Jesus. Ela pensou que este problema era um problema para o médico dela resolver. Não, há problemas que o médico não vai resolver. É só Jesus que vai resolver. Mas há outros problemas que é para os médicos resolver. Por essa razão é que no culto de hoje, ao começar, não começamos já com a pregação, começamos primeiro com o médico que pode resolver algumas questões, mas aquela questão que o médico não consegue resolver, ela tem um endereço, o endereço da questão que o médico não consegue resolver. Não é o médico, não é o hospital, é Jesus Cristo Nazareno. Você repara que talvez aí tinha um mioma fazendo ela sangrar muito tempo. Aleluia. Os médicos estão a olhar para ela, estão a tentar com os seus fármacos, estão a tentar com a sua tecnologia do tempo, não estão a conseguir ver resposta. Eles não conseguem dizer que não conseguem, são só roubar dinheiro dela, tá ficar cada vez mais pobre, porque os médicos não conseguem admitir que já não dá mais para avançar. Mas como ela ouviu, aleluia, ela ouviu alguém falar de Jesus, aquele que se alguém lhe tocar, doutor Emanuel, os médicos, eles gostam de tocar e gostam de conversar, mas há um médico que esta mulher ouviu, que não é ele que toca, é só você lhe tocar. Alguém está aqui neste lugar. Então Jesus inventou uma tecnologia. Não é a tecnologia aquele que toca, é a tecnologia que você lhe toca e você recebe a cura. Será que alguém que está aqui preparado para tocar em Jesus? Eu quero ver só aqueles que querem tocar para que Deus possa trazer aquilo que os homens não conseguem dar, que querem tocar e querem receber aquilo que o hospital não te deu, aquilo que a clínica não te deu, aquilo que os médicos não te deram. Só quem quer tocar, levanta a sua mão e dá um brado de glória a Deus neste lugar. Porque ela tinha um problema voltado à ginecologia. E você sabe que consulta de ginecologia não é possível sem toque. Não é possível. Imagino quantas pessoas lhe tocaram e ela não viu cura. Imagine Jesus a dizer, dessa vez, como ele é presciente, sabe todas as coisas, eu vou chocar essa mulher. Eu vou lhe apresentar uma tecnologia que os médicos não lhe apresentaram. A tecnologia que os médicos lhe apresentaram é de lhe tocar. Ela, quando chegar aqui, ela vai encontrar o médico dos médicos. Que não é preciso ele tocar, é só lhe tocarem. Só que existia uma lei naquele tempo, que pessoas como Jesus, nazireu que ele era, ele não podia ser tocado por mulheres impuras. Porque segundo a lei daquele tempo, uma mulher que vertia sangue, ela era impura. Ela não podia estar misturada com o povo. Por isso é que essa mulher, ela estava fora da cidade. Ela estava numa zona onde só os doentes ficavam. Ela arriscou, ela ouviu falar de Jesus. Ela decidiu entrar dentro da cidade. Eu acredito que essa mulher, ela leu Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam.
Se ela não leu, ela ouviu pelo menos. Então, em outras palavras, tem que acreditar que até essa doença que eu estou a viver, ela vai cooperar para o meu bem. Ela não vai me matar. Eu vim declarar para alguém que está aqui neste lugar: essa situação que você está passando não vai te matar. Ela vai cooperar para o teu bem. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: essa doença, esse problema que você está passando não vai te matar. Ele veio para cooperar. Vai cooperar para o teu bem. Vai cooperar para a tua salvação. Vai cooperar para a tua exaltação. Vai cooperar para o teu testemunho. Vai cooperar para a tua cura. Vai cooperar, vai cooperar, vai cooperar. Só quem crê, só quem crê. Essa doença vai cooperar. Escala essa doença. Escala essa doença. Ela tem que cooperar. É doença. Você vai ter que cooperar. Cooperar na minha vida. Cooperar na minha saúde. Cooperar na minha história. Você não veio aqui para estragar a minha história. Você veio para cooperar. Escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Cooperadores cooperam. Então quer dizer que quem coopera é chamado de quê? Não, meu filho. Quem coopera é chamado de quê? Cooperador que se preza tem que ser escalado. Ah, você não compreendeu. Todo cooperador tem que ser escalado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, se essa doença, se esses problemas, se essas situações que estão na sua vida, elas estão aí como cooperadoras, elas estão sujeitas à tua escala. Então não é para te comandar, é para você lhe comandar. Aleluia. Alguém está aqui nesse lugar? Essa mulher compreendeu e disse: não, eu não vou ficar aqui a ver essa doença me matar. Eu vou me levantar e eu vou ao encontro daquele que tem a tecnologia que os médicos que eu consultei não têm. Aleluia. Ela se levantou e ela foi ao encontro de Jesus. Enquanto ela entrava fraca, porque perdeu muito sangue, com vários problemas no seu corpo, as pessoas já não acreditavam nela. Ela disse: eu vou. Se eu tocar tão somente, eu sararei. E ela entrou naquela cidade, encontrou aquela multidão. Ela disse: eu não vou ter medo da multidão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa doença não vai me matar, vai cooperar. Essa multidão não vai me matar, vai cooperar. Ela se aproximou da multidão. Eu estou fraca de corpo, o meu corpo está fraco, mas a minha fé está alta. O meu corpo está fraco, mas a minha fé está forte. Por causa do que eu ouvi, ela começa a atravessar aquela multidão, aquelas pessoas. E quando ela chega na presença de Jesus Cristo, ela disse: uau, eu encontrei aquele que não precisa de me tocar. Se eu tocar, ele vai me curar. Então eu vou tocar. E ela toca. E quando ela toca, sabe o que acontece? A Bíblia diz que naquela hora, naquele instante, naquele momento, a mulher foi sarada. A mulher foi curada. Sem tratar visto, foi curada. Sem pagar bilhete, foi curada. Sem ter passaporte, foi curada. Sem ter dinheiro, foi curada. Alguém está aqui neste lugar, com as leis contra ela, foi curada. Alguém está aqui neste lugar, ela tinha tudo contra ela, mas ela foi curada. Sabe por quê? Quando você está em Jesus, a graça se manifesta e te dá de graça aquilo que você tem que pagar, aquilo que você tem que ter visto, aquilo que você tem que ter passaporte, aquilo que você tem que ter dinheiro. A graça de Deus dá para você. Só aqueles que creem, que foram agraciados por Deus. Levanta do seu lugar, levanta do seu lugar, levanta as suas mãos e faça o teu maior grito de glória a Deus.